Bom dia, tudo bem? Ótimo. Então hoje entramos aqui, voltamos ao Brasil, após a ditadura Vargas, temos agora esse período que vai de 1945 a 1964, chamado de República Liberal, ou República Democrática. República liberal, democrática e populista, pegando toda isso daí. Essa questão da democracia fica forte quando você situa esse período, né? Ou seja, está logo após a ditadura do Estado Novo, de Vargas, acaba em 45, e a ditadura militar, que começa em 64. Então, um período para muitos de ouro da história do Brasil. Pois podemos lembrar algumas coisas interessantes que aconteceram aqui, né, no campo da cultura, tal, da questão social e tudo. Mas no campo da política, apesar da democracia, um período de muita disputa, isso é altamente válido e importante. Mas também de questões estranhas, né? Quer dizer, um presidente renuncia, o outro presidente é derrubado, o outro presidente quase não toma posse, apesar de ter sido eleito. Então, as disputas permeadas aí por tentativas de golpe, né? De golpe político-militar ou civil-militar. Duas tendências políticas estão aqui disputando esse poder de 45 a 64. Dependente aqui do governo, essas tendências vão permeando esses governos. Uma chamada de nacionalista progressista. Então, obviamente, aqui pega o aspecto nacionalista. São contra a ingerência do capital externo aqui, né? Tipo, que o Brasil cresça com as próprias pernas. Trabalham, né? Defendem o Estado mais forte. Então, os nacionalistas progressistas, eles são bem progressistas no aspecto social, político, mas no aspecto econômico, nacionalistas. O outro grupo, o grupo dos liberais progressistas. Os liberais progressistas são mais liberais no campo da economia. Então, para eles não tem importância o capital ser externo, multinacional, empréstimo, coisa assim. Se vier para o bem do país, para o crescimento, tudo bem. Então, eles são liberais aqui. Mas são conservadores, como se fala, sobretudo no aspecto econômico, no aspecto político. Então, esses ganhos da classe operária ou da classe trabalhadora, para eles, já tem que diminuir, né? Enquanto que os progressistas acham que tem que se manter, ou mesmo acrescentar. O PTB, partido criado na época de Vargas, finalzinho ali do Estado Novo, aquele período, está nessa linha. O UDN, partido mais liberal, partido do Carlos Lacerda, mais conservador, extremamente golpista, está nesse outro grupo aqui. E o partido PSD, do partido do Kubitschek, que também era ligado ao Vargas, um pouco dividido, mas também mais próximo do projeto nacionalista progressista, tá bom? Bom, o primeiro presidente eleito aqui vai ser o general militar, portanto, general Eurico Dutra. Isso mesmo, é aquele que passou a ser, que era apoiado por Vargas mais ou menos, né? Vargas falou assim, se vocês querem, eu apoio o Dutra, mas se vocês quiserem, eu fico. Porque o Dutra é Eurico Dutra. Eurico ou eu fico. Depois, quando ficou claro que ele não iria concorrer, ele vai dar mesmo mais apoio
ao Dutra. Acho que Eduardo Gomes, se não me engano, era o candidato da UDN, que também era militar. Então o Vargas assim está dando uma enfraquecida aqui nos militares, né? Na verdade dividindo o grupo. Você deve lembrar do Dutra também, porque ele é aquele... Lembra quando o Brasil estava para entrar na guerra, na Segunda Guerra, política da boa vizinhança, aquela pressão norte-americana, aquela coisa toda? Então o Brasil se dividiu, né? O governo Vargas se dividiu. E um grupo muito forte queria que o Brasil entrasse na guerra do lado do eixo, do lado da Itália, da Alemanha, do Japão. Entre esses que queriam isso estava o Eurico Dutra. Ele era ministro da guerra, se não estou enganado, né? Ministro da guerra. Então, defensor do fascismo. E olha que interessante, ele que vai ser o encarregado aqui de consolidar, vamos dizer assim, né, de não deixar regredir a democracia que está sendo implantada. Acabamos de sair de uma ditadura. Então, logo, quem sempre defendeu o Estado Novo, que também era uma ditadura, agora foi eleito e vai consolidar aí a democracia. Coisas da política, né? Bom, mas para falar a verdade, nesse quesito aqui político, ele foi bem, né? Ele tinha que fazer, sobretudo, uma Constituição, porque não dava para ficar com aquela Constituição de 37, a polaca, que era fascista. E foi feita. Então nós temos a convocação da Assembleia, né, Constituinte, e a Constituição foi promulgada em 1946. Constituição com ares liberais. Então vai manter o voto secreto, universal, voto de ambos os sexos, não permanece o voto feminino aqui. Analfabetos não votam. Vai ter uma ampliação do mandato do presidente para 5 anos, eram 4. Vai ser federalista, vai ser presidencialista, teremos os 3 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, como no tal. Não será permitida a reeleição do presidente da República. Vai ter uma gigantesca limitação, né, do direito de greve, então uma dificuldade muito grande para de manifestações grevistas, num período em que praticamente não teremos aumentos salariais, uma abertura do capital externo, mas aí não é só da Constituição, mas vamos dizer, ela permite, né, a entrada aqui desse capital externo. De alguma forma vai dificultar a reforma agrária, porque vai colocar indenizações muito altas e pesadas para expropriação de terra, inviabilizando aí a possibilidade da reforma agrária. Mas, por outro lado, restabeleceu as liberdades individuais, né? Tínhamos aquela censura no governo Vargas. Claro que no final do governo Vargas já tinha acabado com a censura, falado da liberdade, tirado os presos políticos, mas não estava isso na Constituição. Agora tudo está tranquilo nesse aspecto, ou melhor, mais ou menos. Você vai perceber que em 1947, inclusive o presidente norte-americano vem ao Brasil, né? É o Truman, vem visitar o Brasil em 47. Em 47 o Partido Comunista vai ser considerado ilegal. Ué, então como é que é essa democracia? Então é uma democracia, mas quando se fala em comunismo, negativo. Não só o PCB vai ser ilegal, como aqueles que foram eleitos por essa legenda, deputados e senador, são cassados. Inclusive o Luiz Carlos Prestes, que foi eleito senador, inclusive com o maior número de votos até então aqui. Tá? Todos eles acabaram perdendo o mandato, ou os mandatos. Interferências nos sindicatos, também tirando a dita ameaça comunista. Então você vai percebendo que o Truman, no contexto internacional, 45, esse período que ele governa, de 45 a 51, nós estamos falando o quê? De Guerra Fria.
Então o Brasil está alinhado com os Estados Unidos radicalmente. Tá? Radicalmente. O que mais aqui? Temos aqui um plano econômico, o plano SALT. Então, o plano dele é chamado SALT. Depois vão lembrar do JKS, plano de metas e tal. Vamos saber o nome do plano, né? O próprio nome já diz as prioridades: saúde, alimentação, transporte e energia. Tá? Não foi assim grande coisa, os resultados foram modestos, como o nosso texto fala. Mas, no transcorrer, houve até um crescimento do PIB aqui, o texto não vai dizer, mas 6%. Tá? Obviamente que tem uma diferença entre crescimento do PIB e melhora de vida das pessoas. Não são a mesma coisa. Há uma diferença entre o crescimento do PIB e o que seria para nós um desenvolvimento social. Então, o desenvolvimento social é quando a riqueza do país ela é distribuída de forma mais justa. Eu até falo de igualitária, justa e tal. O que não acontece só com o crescimento. Né? Precisa de uma política de desenvolvimento social. Aí entra a questão da distribuição ou concentração da renda, a questão da saúde, da educação, entre outras coisas, a própria questão da justiça como um todo. Tá bom? Acho que mais ou menos aqui. A abertura ao capital externo, que foi permitida aqui, enfraqueceu a indústria nacional, porque entraram muitos produtos supérfluos e tal, consumismo, mas muitos produtos que eram fabricados aqui no Brasil, o que significou uma competição com a nossa indústria que não teve como, né, bancar essa competição, e aí muitas críticas, muitas oposições a isso daí. Mas o Eurico Dutra foi um daqueles que conseguiu passar o mandato, né? Tivemos as eleições e aconteceu uma coisa interessante aqui. O Juscelino, o Getúlio Vargas, que tinha sido eleito senador, né, depois que ele é deposto e tal, ele vai se candidatar e vai ser eleito. Então nós estamos aí, ele vai dizer, vou voltar nos braços do povo. E de fato, ele volta nos braços do povo, vai ser o segundo presidente dessa república liberal populista. Ele vai sair numa aliança, então o partido que ele sai é o PTB, mas ele também se alia a setores do PSD, que ele também tinha aquela influência, né? O PSD é um pouco mais da elite ali, mais próximo a Vargas. E o PTB é mais próximo aos sindicatos, aos movimentos sociais, e o Vargas está nos dois. Mas também com políticos regionais ele faz aliança, independente do partido. Percebe então que ele investiu em vários momentos, em vários grupos. Tudo bem, ganha, mas depois que você ganha, aí você... Quer dizer, eles vão cobrar alguma coisa disso. Cargos, posições. E Vargas vai ter dificuldade para governar a partir daí. Porque ele está numa democracia, com um grupo heterogêneo no governo e com muita oposição no Congresso. Principalmente a oposição da UDN. Tá? Vargas vai tomar dentro daquelas linhas lá, ele vai ser nacionalista, progressista. E vai ter como principal opositor justamente a UDN do Carlos Lacerda. O PSD está dividido e ele tem o PTB do lado dele. Tá? O Getúlio Vargas teve destaque aqui nessa política nacionalista dele. Tem um monte de detalhes, vamos direto ao que dá para ser falado aqui, por causa do nosso tempo. Em 1951 nós vamos ter aquela campanha do petróleo é nosso. Vargas vai mandar o
projeto lá, tal, vai ser aprovado. E em 1953 nós temos a criação da Petrobras. Então o petróleo agora, a exploração é brasileira. A maior parte do refino também é. Talvez Vargas nem acreditasse, né, que essa empresa iria ser aprovada dessa forma, mas foi. Foi uma grande vitória do nacionalismo, grande vitória do Vargas, e provavelmente a última. Porque a partir daí, aquilo que era oposição passa a ser um massacre. Então, todo dia vai aparecer, ou praticamente todo dia, posicionamentos contrários a alguma coisa que o presidente teria feito naquele momento, ou naquele dia, ou naquela fase. Quem mais se opôs a Vargas nesse momento aí? Os Estados Unidos, porque essa postura nacionalista não agradava aos Estados Unidos. A criação da Petrobras, muito menos. Empresas norte-americanas estavam preparadíssimas para vir para cá, para explorar esse petróleo. E as Forças Armadas. As Forças Armadas, inclusive no Brasil, estavam meio divididas, né? Parte delas defendia uma postura nacionalista, colocando como histórica desde Floriano Peixoto. Mas tinha uma outra turma que não, que falava que essas fronteiras aí são questionáveis e o que existe mesmo é a questão ideológica. E o Getúlio Vargas estava sendo acusado, olha só, de aproximação com o comunismo. Diziam que o Vargas queria criar aqui uma república sindicalista. Denúncia que vai ser feita depois, mais à frente também, com o João Goulart. Então o Vargas estaria organizando aqui, preparando para fazer um governo nos moldes do que era feito na Argentina, com a ditadura do Perón, ou peronismo. A imprensa, a maior parte dela opositora também a Vargas, o denunciava constantemente. Nesse período, em 54, o ministro do Trabalho de Vargas era o João Goulart, e ele autoriza um aumento de 100% no salário mínimo. O que é óbvio, agradou os trabalhadores lá, eles ganhavam um salário mínimo, mas os empresários não gostaram, né? É comunismo, é sindicalismo e etc. Tanto que o João Goulart teve que renunciar ao cargo dele por conta disso. Então observa, mas olha, mas o nome do Goulart já está lá, né? Depois ele vai ser candidato, tá bom? Então a situação estava muito complicada para Getúlio Vargas, porque não era uma ditadura e ele tinha que fazer o jogo democrático, não dava para impor. Então toda essa oposição e aquilo que falavam dele, ele tinha que agir a partir daí politicamente, não dava para ser na forma de uma ditadura. Diz que quando as coisas estão ruins, elas tendem a piorar, não sei se é verdade. Aqui foi, em agosto de 54, aqui se fala 5 de agosto, o Carlos Lacerda, que era um jornalista e era político e era o principal adversário político do Vargas, ele sofre um atentado. Nesse atentado, a arma, cara, foram matar o cara. Agora no Brasil tem isso aí, de vez em quando está aparecendo aí. Só que ele leva um tiro no pé. Não aconteceu praticamente nada com ele. Mas o guarda-costas dele, que era um oficial da aeronáutica, Major, se não me engano, Rubem Vaz, morreu. Realmente. Aí a coisa ficou muito complicada, porque era o pior inimigo do Vargas, aí ele morre. Vão fazer as investigações, vão identificar lá, tem um filho do presidente, aí tem o irmão, tem não sei quem. Até que vão até o chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato. Os relatórios são inconclusivos, na verdade, mas o que se coloca é que o Gregório Fortunato acaba confessando. E a questão era qual? Então, se esse chefe da guarda do Vargas fez isso, ou mandou fazer isso, é claro que o Vargas sabe. Então vai denúncia de que o Vargas é que sabia, que mandou fazer e tal. O Vargas vai dizer que não. Vai fazer o comunicado, dizer que tem feito justiça, que era coisa toda que o político faz. Mas começam a pedir a renúncia dele.
abertamente. Vargas tem que renunciar. E Vargas tinha dito, não, eu só vou sair daqui quando acabar meu mandato. Ou então morto. Diante da pressão, na verdade, ele tinha 2 ou 3 possibilidades. A primeira é renunciar. Renunciando significaria então que ele estaria dando poder aos seus adversários. Ele poderia resistir, ficar lá e tal. Ele não sentiu forças, apoio para isso. E podia cometer o suicídio, que é a saída mais radical, e eu sempre falo, definitiva, não tem retorno dela, óbvio. Foi o que ele fez. Ele acaba cometendo suicídio 24 de agosto de 1954. Dá um tiro no peito e deixou um bilhete, uma carta assim, e uma carta um pouco mais elaborada, chamada Carta Testamento de Vargas. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Saio da vida para entrar na história. Você tem aí no seu livro essa carta e você encontra em vários lugares. Há todo um questionamento sobre ela. O que importa é que ela causou uma comoção geral. Então até aqueles que estavam meio que distantes, estavam meio assim, ou decepcionados com Vargas, ou meio que neutros, todo mundo foi para a rua e não pode. Quem é que fez isso? Por quê? Então, vai se colocar que o Vargas faz é um ato político, o suicídio dele. Já falei, super radical. Porque o povo foi para a rua, começou a quebrar, até a base da aeronáutica foi atacada. Destruiu aqui, o Carlos Lacerda teve que se esconder, acabou saindo do país. Então, com esse suicídio, Vargas evitou o que seria um golpe. Um golpe do grupo da UDN, do Lacerda. Nós estamos em 54, esse golpe foi dado em 64. Então, ele dificultou, atrasou esse golpe em pelo menos 10 anos, à custa da própria vida, né? Da própria vida. Me parece que é o suficiente aqui. Vamos ver o que acontece na sequência.